que é que nós buscamos de Deus? O que nós temos que buscar, querido, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sobre nós, querido, para nos ungir com um propósito. Então, quando Jesus, ele começou o chamado dele, antes dele começar o ministério dele, ele precisou ser batizado e o Espírito Santo veio sobre ele e a unção do Espírito de Deus veio sobre ele para quê? Para que ele cumprisse o ministério da vida que Deus tinha para ele, que era salvar a humanidade. E quando Jesus foi anunciado, João Batista falava assim: eu batizo com água, mas após mim vem aquele que vai batizar vocês com Espírito e com fogo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, querido, que nós precisamos estar cheio da unção de Deus para poder fazer o que o Senhor Deus quer. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 3:9, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês também é o edifício de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Que nós somos casa de Deus para sermos cooperadores de Deus. O que o homem é? O homem, desde o princípio da criação, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, e o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, ele disse assim: domine o homem sobre os peixes, sobre os animais, sobre todas as coisas. Então, naquele momento, o nosso Deus, ele deu autoridade para o homem dominar todas as coisas. Junto com essa autoridade, o nosso Deus deu poder para o homem. Como que Deus deu poder? Quando ele falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem se desviou, se separou de Deus. E esses dias mesmo, uma pessoa falou para mim assim: mas por que uma criança tem que passar uma enfermidade? Eu falei para ela: olha, isso é tudo problema do homem. Deus não está no negócio. Deus não está fazendo parte das coisas erradas, ruins, da maldade, da doença, da enfermidade. Isso é tudo problema do homem. O homem se afastou de Deus. Agora, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos de unção. Diga comigo, unção. Olha bem, unção significa revestimento de poder. Autoridade é diferente de unção. Autoridade, nós adquirimos autoridade quando nós somos pessoas que obedecem, praticam e conquista por mérito. Aí você tem autoridade. Por exemplo, eu abro uma empresa, aquela empresa prospera e eu começo a ter funcionário, eu começo a ter dinheiro, essas coisas, então eu começo a ter autoridade sobre o meu domínio. Ou eu estudo, passo no concurso, rumo a um emprego bom, posso me tornar autoridade, um juiz, um promotor. Dentro de uma sala de aula, o professor é autoridade. Dentro de uma igreja, o pastor, os líderes são autoridade. Então, a autoridade é uma coisa que nós conquistamos com o nosso esforço. É um domínio que nós temos. Agora, unção não. Unção é poder. Eu vou dar um exemplo para você o que é unção. Nós temos de Deus tudo. E nós somos como uma Ferrari, como um carrão bem potente. Agora você imagina, você recebe Jesus, Você se torna um filho de Deus, você se torna uma pessoa abençoada, uma pessoa sarada, curada, restaurada, mas suponhamos que você precisa agora de gasolina, porque esse carro agora precisa andar. Então, ele sem combustível, ele não deixa de ser uma Ferrari, não deixa de ser um carrão grande, mas ele precisa de combustível. Diga comigo assim: o combustível é a unção.
Então, quando nós buscamos conhecer Jesus e praticar a palavra, nós vamos nos tornando grandes servos de Deus. Mas nós precisamos de unção, de combustível, de poder. Poder de Deus. O que esse poder faz? Esse poder te capacita para um fim. Como é que eu vou tirar proveito desse poder? Primeira coisa, Deus não dá poder para o homem para qualquer coisa. Deus dá poder para o homem para ele cumprir uma missão. Se você já é filho de Deus, já tem a unção de Deus, e tua vida não está dando certo, é porque você não compreendeu ainda qual é o propósito de Deus na sua vida. Para você ativar a unção que está na tua vida e ela funcionar, você precisa entender o propósito que o Senhor tem, qual a missão Deus tem para a sua vida. Quando você descobre qual que é o seu ministério, teu chamado, ou qual o propósito de Deus no seu trabalho, lá na sua empresa, onde você está, você descobre o propósito, aí você pode ativar a unção. Vou dar um exemplo. Quando Samuel, ele ungiu o rei Saul, Saul não era rei, ele ungiu. A Bíblia fala que ele ungiu Saul e Saul ficou uma pessoa diferente. Diferente por quê? Porque ele recebeu uma capacitação de Deus para ser rei. E aí, aquela unção, quando ele estava no exercício de rei, Saul foi próspero, conquistou, foi muito abençoado. Naquilo que era para ele executar, ele foi e conquistou tudo que Deus tinha. Aí Davi também recebeu a unção para ficar no lugar dele, porque ele desobedeceu a palavra. Quando ele desobedeceu a palavra, ele perdeu o direito, diante de Deus, de permanecer com o reino. Aí Davi não era preparado para ser rei. Aí Davi teve que esperar o tempo, teve muita luta na vida dele, porque aquela luta era o preparo para que Davi pudesse executar o seu reino. E Davi tinha a unção, e por causa daquela unção ele não perdia uma guerra, uma batalha, e ele era muito próspero. Diga assim comigo: para que eu seja próspero, eu preciso de unção. Fala assim: para a unção funcionar, eu preciso saber o propósito de Deus na minha vida. Mas enquanto você não sabe qual é o propósito de Deus na tua vida pessoal, você precisa compreender as coisas para organizar, para você não perder tempo. Então tem um propósito de Deus, que Deus quer te dar unção para você se tornar filho de Deus. Todos aqueles que se tornam filho de Deus, ele tem que cuidar da salvação pessoal dele. Imediatamente ele já tem essa unção para testemunhar, para falar de Deus para as pessoas. Por exemplo, pode ter um visitante aqui agora. Ele tem uma experiência com Deus, ele pode já sair testemunhando para os outros. Essa unção que ele recebeu, ela vai ser ativada e ele vai prosperar nesse intento para com Deus. Aí, aquela coisa que nós ponhamos na frente disso, que é a nossa vida financeira, a nossa saúde, ela não precisava ser colocada na frente, porque ela atrapalha. A palavra de Deus, ela diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É anunciar o evangelho. Isso todos podem fazer. Diga comigo: eu preciso de unção, de poder. Agora olha bem, fala assim: essa unção e esse poder é para que eu possa agradar a Deus. E diga assim: não tem nada que agrada mais a Deus do que ganhar almas. Fala aí. Tem nada que agrada mais a Deus do que ganhar almas. Eu vou dar um exemplo. Você pode ficar
doente agora. Vamos supor, você pegou uma doença braba e você tem 5 dias de vida, tá? Aí vem, querido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ora e você é curado na hora. Já estou enjoado de ver isso, né? Umas pessoas Deus cura rápido, outras demora, mas todos aqueles que buscam o Senhor permanecem. Nós temos pessoa aqui no ministério que já era para estar morto faz 10 anos, já era para ter morrido, estão vivos, né? Tem pessoas que estão vivos, a doença não foi embora, e os médicos já não deram muita expectativa, mas a pessoa está viva até hoje. Por quê? Porque não larga do pé de Jesus, e aí quem não larga do pé de Jesus, permanece. Tem uns, né, que eu já atendi pessoas que foram ressuscitadas, e estão vivas, saúde, plena até hoje. Mas eu vou te fazer uma pergunta, não vai morrer? Trouxemos alguma coisa desse mundo? Vamos levar? Então vamos supor assim, qual que é a coisa mais importante? É ser curado ou ser salvo? Qual que é mais importante? Diga comigo, salvo. Querido, o que adianta viver 100, 120 anos e ir para o inferno? Então, tudo que nós formos fazer, quando eu vou atender pessoas em hospital, pessoas enfermas, eu vou evangelizar ela. Aí a gente ora para Deus curar. Se Deus curou, né, beleza. Se não curou, eu quero que ela seja salva. Para mim, querido, se ela aceitou Jesus, e eu tiver certeza que o nome dela está escrito no livro da vida, e que se ela morrer, ela vai morar com Jesus, está muito bem. Não me importa se a pessoa vai. Por quê? Porque não adianta você amar essa vida. Essa vida, ela está passando muito rápido. Não vai dar certo, querido. Mais cedo ou mais tarde você vai encarar, né, o seu paletó de madeira. Quando eu me converti, né, eu sempre gostei muito de evangelismo. Então, quando eu era presidente do grupo de homens, então nós cantávamos uma canção, né? Nós ensaiávamos ela para cantar na igreja. E era aquela canção que diz assim: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, amado, olha bem, qualquer momento a gente pode morrer. Não é tão importante você prosperar, ser curado ou não, do que ser salvo. Mas quando você é salvo, querido, quando você é salvo, você recebe uma unção para ser salvo, você recebe o poder de Deus. Lá em 2 Pedro, né, capítulo 1, versículo 3, eu gosto muito desse versículo, porque ali mostra como que vive um salvo. E lá fala assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para. Então, primeiro propósito, olha bem, para viver uma vida que agrada a Ele. E ali fala assim: por isso mesmo Ele nos tem dado seus preciosos e maravilhosos dons que prometeu, para que nós possamos tomar parte da sua própria natureza divina. Né? E depois, querido, olha bem, o que você tem que entender? Olha bem, Ele dá esse poder para quê? Para você conhecer Jesus, se transformar, tomar parte da sua própria natureza divina. Quando é que a natureza divina manifesta em nós? Deus não poderia, querido, ir lá e curar um enfermo sozinho. Por que a gente tem que ir lá e orar? Às vezes temos que pôr até as mãos, porque Deus quer fazer você ser participante da natureza dEle. E quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu uma unção para ser salvo, depois para obedecer a Ele, e depois quando você está evangelizando, está falando de Jesus para as pessoas,
essa unção, querido, ela se manifesta através da tua vida. Aí essa mesma unção, na hora que você estiver lidando com as suas coisas, família, vida financeira, sentimental, essa mesma unção, ela vai te guiar e você vai ser próspero em tudo que você pôr as mãos. Tudo. A unção é o segredo de tudo. O segredo, querido, da unção é o Espírito Santo. O Espírito Santo dá unção e poder. Por exemplo, né? Tem alguém que está com dor de cabeça agora aqui no nosso meio? Dor nas costas? Dor na perna? Você está, irmão? Aonde que está doendo? Hã? O joelho? Então vem cá um pouco. Esse? Então só respira, fecha o olho e respira. Solta o joelho dele aqui. Aflição, solta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta. Respira bem fundo. Solta em nome de Jesus. Mexe com o joelho. Acabou a dor? Ele disse que parou, gente. Se ele estiver mentindo, ele vai para o inferno. Eu não, tá? Isso é unção. Então a unção, ela não é minha, ela está em mim. É possível, querido, você ter unção. A unção, ela vem, querido, porque ela te capacita para você fazer o que Deus mandou. Talvez, querido, teve uma vez, né, que um menino, né, ele andou comigo, lá em São Paulo, e o Senhor me usando para fazer muito milagre. Só que daí, todas as pessoas que estavam andando comigo, o Senhor começou a usar também. E aí esse rapaz, ele era lá de Porto Alegre. E nós fomos fazer uma missão lá em Porto Alegre. Aí cheguei lá e ele falou assim, rapaz, mas lá em São Paulo estava funcionando, aqui não está funcionando igual. Mas por quê? Porque o chamado dele era profético. E o meu, eu estava no exercício de evangelista. O evangelista, ele opera mais com milagre. E aquele rapaz, ele tem revelação. Ele chegou assim, ele contou minha história. Ele contou minha história que ele, desde quando eu era criança. E contou o que Deus estava fazendo no momento e contou depois. Então a unção dele vinha sobre ele para que ele tivesse revelação, pudesse contar a minha vida, a minha história. Porque era o ministério dele. Agora, olha bem, quando eu estava desempregado, numa situação bem difícil, eu orando a Deus, o Senhor falou para mim, falou no meu coração, eu só vou te abençoar naquilo que você for bênção para os outros. E eu pensei, desde 12 anos eu só mexia com pneu, falei, pneu, eu não queria mexer com pneu. Mas eu já sabia o que Deus queria na minha profissão. Agora, por que deu certo o meu ramo? Porque eu descobri o que Deus tinha para mim na minha vida financeira. Diga comigo, eu preciso descobrir o que Deus tem para mim. Fala assim, aí a unção vai me ajudar. Querido, olha bem, a unção ela vai te capacitar, ela vai te dar poder para você adquirir tudo que Deus tem para a tua vida. Tudo. Não adianta, querido, você pode ser salvo, você pode ser um homem transformado, mas se você não tiver no propósito de Deus, a unção não vai contribuir com a sua prosperidade. Aprenda isso. Tem que descobrir o que o Senhor quer da tua vida. Se eu tivesse, querido, teimado, eu não queria mexer com pneu, se eu tivesse teimado e tivesse prosseguido, eu estava querendo mexer com roupa, se tivesse prosseguido no ramo de roupa, a unção, ela ia me arrebentar, eu ia quebrar mais ainda, porque eu ia estar andando contra aquilo que o Senhor Deus quer. Você não pode trombar com Deus, você tem que descobrir o que o Senhor quer e ir, querido, na vontade, no centro da vontade dEle. Então descubra, ore, busque a Deus
Enquanto você não sabe, querido, vai evangelizando, testemunhando, contando para os outros, vai orando, vai buscando, vai se preparando, porque também uma coisa que você tem que saber, o Senhor Deus não vai te dar a bênção se você não estiver preparado para ela. Não é preparado aos olhos do homem, mas você tem que estar preparado para a vontade de Deus. Tem gente que pensa, então vou fazer faculdade, vou me preparar. Não, que você vai fazer faculdade, você vai ficar com a tua mente presa naquilo que você aprendeu. Nada contra fazer faculdade. Você tem que estar preparado aos olhos do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se o Senhor, querido, tem um plano na tua vida, e você descobriu, se esforce, lute, e vai, e o Senhor será contigo. Esse esforce-te e vai é porque você sabe aonde você precisa ir, no que você tem que se dedicar, e esse esforço você tem que chamar ele de fé, porque você vai fazer a batalha da fé. A fé, querido, olha bem, você é o filho de Deus, então você é top, você precisa de unção, que é a gasolina. Agora, o que dá partida no carro é a fé. Se você não tiver fé, atitude, se você não tiver um comportamento para lutar por aquilo que Deus falou que é teu, então você não vai chegar a lugar nenhum. Né? E assim, querida, é em todas as coisas. Talvez, se a gente ficar falando só de salvação, as pessoas não entendem direito como funciona, mas o principal, ser salvo. Segundo, usa a tua vida para salvar almas. Terceiro, você se dedique, querida, a conhecer o que o Senhor quer da tua vida, porque se você fizer o que Ele quer, Ele te fará prosperar em tudo. 1 João 3. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. Então aprenda isso. Como é que você recebe tudo de Deus? Porque você obedece os seus mandamentos e faz tudo para agradar a Ele. E Jesus, quando falou das necessidades nossas dessa vida, a solicitude da vida, lá em Mateus, né? Ele termina o ensinamento da solicitude da vida dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Senhor, abençoa, Pai, as nossas vidas, porque nós precisamos, Pai, compreender, Deus, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor esteja, Deus querido, entrando, Pai, no coração de cada pessoa, Deus, que está nos ouvindo, para que elas possam, Deus, buscar a unção e o poder do Espírito Santo, para cumprir, Deus, todo o seu propósito na vida de cada um. O seu reino, Pai, ele tem que ser representado nas lojas, no comércio, nos bancos, nas escolas, nas faculdades, no governo, na prefeitura, no fórum, nas igrejas, Pai, nas ruas, nas lojas, na economia, Pai, da nossa nação. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor faça cada filho teu buscar a unção e conhecer o propósito que o Senhor tem para cada vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.